verdadeira, que ilustra realmente a verdade do silêncio de Deus sobre as nossas vidas. Essa história fala de um pai que logo se casou, um homem se casou, a mulher deu à luz a uma filha, e quando essa filha estava com aproximadamente 12 anos de idade, essa mulher veio a falecer, ela adoeceu e veio a falecer. O pai então passou a ser aquele homem forte, presente na vida da filha, e ele fez com que aquela filha, ela crescesse segura, confiante, com uma visão clara de futuro. Agora o que é interessante aqui, é que aquele homem, ele era um homem perseverante, ele era um homem atleta, mesmo cuidando da casa, mesmo cuidando da filha, ele corria todos os dias, e a filha, se espelhando no pai, passou também a correr com ele, e ela começou a correr com ele, e se transformou também em uma atleta jovem. Um certo dia, ela já tinha 17 anos de idade, e esta jovem, ela estava correndo com o pai, mas de repente ela tropeça e cai, as suas vistas se escureceram, ela não conseguiu enxergar, tropeçou e caiu. O pai, voltando cuidadoso, pega aquela jovem, corre para um dos melhores hospitais da região, e lá recebe a notícia, que a filha estava com câncer nos olhos, e que teria que tirar os olhos dela, para colocar as próteses de vidro, né? E assim fez, e o pai, sem saber como tratar a filha sem saber como seria o destino dela a partir daquele momento, porque era uma jovem cheia de vida, cheia de esperança, já tinha superado a dor da perca da mãe, então agora já estava caminhando em direção ao futuro dela, já planejando o seu futuro, planejando seu casamento, planejando seus sonhos, mas algo inesperado acontece, e ela perde a visão, e agora ela tem que depender completamente de quem? Depender completamente do seu pai. O seu pai teria que dar água na boca, comida na boca, dar banho, vestir, enxugar, fazer tudo como se fosse uma criança. Mas um sábio médico o chamou e disse assim: se você fizer tudo o que ela precisa, ela nunca vai crescer. Para ela desenvolver capacidade, para ela desenvolver habilidades, você tem que desaparecer da vida dela. E o pai: como assim? Eu amo a minha filha, eu dou a minha vida pela minha filha, como que eu vou deixar a minha filha sozinha agora numa condição como essa? Quando ela estava com saúde, eu estava com ela, por que agora que ela está nesse deserto, eu vou deixar ela sozinha? Então o médico falou: você tem duas opções, ou deixar a sua filha crescer e se desenvolver para se tornar alguém na vida, ou ela vai vegetar o resto da vida dela. É uma decisão que você tem que tomar hoje. E o pai então toma uma decisão dolorida, de simplesmente assistir a filha de longe, clamando por socorro, pedindo por ajuda, mas sem poder tocar em nada, sem poder intervir nada na vida da filha. Então o pai tem um diálogo com a filha e fala assim: filha, eu vou precisar de sair para poder sustentar a casa, e você tem que se virar sozinha. E então a filha começa no dia a dia dela, e a filha começa a sentir sede, e fala: pai, eu estou com sede, me ajuda. E somente o silêncio é ouvido, somente o silêncio para naquele lugar, e a filha então toma a decisão de ir sozinha até o filtro, e quando ela vai até o filtro, ela não percebe, mas o pai já tirou todos os obstáculos do caminho, já tinha colocado a mesa do lado, para que a filha pudesse passar, sem tropeçar naqueles obstáculos. O pai tirou todos os obstáculos do caminho. A filha então chega para pegar a água, e ela esbarra no copo, e o copo cai, e cacos de vidro fica por todo o chão. Ela chora, e grita: pai, onde o senhor está? Eu preciso de você, eu preciso
O pai estava ali assistindo ela de longe. Quando ela ia em direção à escadaria para poder cair, o pai colocava o que estava no caminho para desviar a rota dela. Quando ela pensava que ia acontecer alguma tragédia, o pai colocava um caminho na frente para que ela desviasse a rota e não caísse naquele lugar. Ela não sabia, mas à noite era o pai que limpava os cacos de vidro de toda a bagunça que ela fazia quando ela estava no período de desenvolvimento. E eu quero dizer para vocês que assim o nosso Deus também faz com nós. Tem momentos na nossa vida que o nosso Deus, ele se cala para nós, mas não quer dizer que ele nos abandonou. Não quer dizer que ele simplesmente está ignorando a sua voz. Não quer dizer que ele simplesmente está ignorando o seu pedido, o seu clamor. É o momento que Deus está permitindo que você comece a extrair de dentro de você aquele potencial que Ele criou em você, aquele potencial que está escondido dentro da sua alma, está escondido dentro de você, e que você precisa externar esse potencial, para que você possa se tornar uma pessoa forte, uma pessoa imbatível, uma pessoa realmente resistente, uma pessoa que sabe que mesmo no silêncio, Deus, Ele está com você. Mesmo no silêncio, mesmo no deserto, mesmo nas dificuldades, Deus, Ele vai sempre estar conosco. Vai ter momento que Deus vai falar com a gente, mas vai ter momento que Deus não vai falar. Mas nós temos que acreditar que independente das circunstâncias, Deus, Ele está conosco. Deus, Ele não te abandona. Deus, Ele não esquece de você. Deus, Ele não fecha os ouvidos para ouvir a sua oração. Ele está ouvindo, Ele está atento, Andréia, todo momento. Deus, Ele nunca desviou o olhar de você. Deus, Ele nunca deixou de ouvir uma oração sua. Deus sempre está contigo. Agora, sabe por que Deus permite que em alguns momentos esse silêncio aconteça? É para você entender. Quando você acredita, quando você sabe que Deus está contigo, você vai arrancar todo o seu potencial que está dentro de você e vai começar a externá-los. E você vai começar a criar habilidades emocionais, para você dominar seu comportamento, habilidades emocionais para você saber ter educação, ter respeito com as pessoas, habilidades emocionais para você saber que tudo é uma questão de escolha, é uma questão de interpretação. Que você ficar irado, que você ofender, que você gritar, que você espancar, que você brigar, não vai resolver nada. Tudo pode ser resolvido de uma forma tranquila, abençoadora e em paz. Deus, Ele te trouxe aqui para dizer para você que Ele quer despertar o potencial que está aí dentro de você. Você está muito dependente de validação de pessoas, você está muito dependente de outras pessoas, para que as pessoas façam isso por você. Deus, Ele não quer que você seja uma pessoa isolada, Ele quer que você viva em comunhão, mas Ele quer que você seja uma pessoa preparada, para ajudar aqueles que ainda não têm esse conhecimento. Deus quer que você seja um homem, uma mulher preparada, para abençoar a sua casa, abençoar o seu lar, e fazer com que toda a sua família seja direcionado para o altar. Sabe por quê? Porque o altar resolve. O altar resolve tudo na nossa vida. O altar resolve a nossa vida financeira. O altar resolve a nossa vida sentimental. O altar resolve os nossos traumas. O altar resolve a nossa vida emocional, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar. O altar resolve tudo. Mas como, pastor, que o altar resolve tudo? Quando nós entregamos no altar, quando nós entregamos no altar, a nossa vida no altar, Deus, Ele começa a realizar aquilo que parecia estar travado. Deus começa a fazer coisas que parecia que já seriam impossíveis de acontecer na sua vida. Mas Ele quer que o altar, onde você adora Ele, seja o espelho da sua vida, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, onde quer que você estiver, que esta grandeza de Deus, ela esteja atribuída à sua vida. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga amém. Amados, baseado nisso, eu quero dizer para vocês que estar na presença de Deus, se conectar a Deus,
É muito importante. Você já viu quando um controle descarrega da TV e a gente fica lá botando força, né, para ele ligar ou desligar, como se a força fosse resolver ali? O controle às vezes está desconectado, sabe por quê? Porque perdeu a energia. Está faltando fonte que alimenta, fonte de energia para poder sustentar a sua função. Nós sem Deus, nós longe do altar, nós estamos desconectados de Deus. Tem muitas tradições sendo criadas aí para poder tirar as pessoas de dentro da igreja e ficar em casa. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu não preciso ir à igreja, eu assisto fulano daqui na televisão, eu assisto aqui do ciclano, esse aqui, ele falou que não precisa ir à igreja, que eu posso ficar na minha casa, que esse negócio de abençoar a igreja, ofertar na igreja, isso é coisa do mundo, isso é coisa de tolo. E deixa eu falar para vocês, quando você precisa, será que esse pastor vem na sua casa? Quando você falecer, será que ele vai vir fazer o seu sepultamento? Quando a sua família precisar de você, se você se ausentar, será que ele vai estar lá para poder ajudar vocês? Deixa eu falar com vocês, nós precisamos do altar. Sem altar não existe vida, e a Bíblia nos mostra isso. A humanidade perecia quando estava fora do altar. Coloca para mim aí, por favor, Ezequiel, não, 2 Crônicas 29:1. Segundo Crônicas 29, versículo 1, diz assim: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Versículo 2: ele fez o que era justo ao Senhor, conforme tudo que tinha feito o seu antepassado Davi. Tá bom aí, deixa eu explicar para você aqui que vai ser melhor. Depois, se você quiser, só continuar para frente que vai dar certo, tá bom? Você vai entender o que eu vou explicar para você. Isso é por causa do nosso tempo. Olha só, o rei, Ezequias tinha ele era filho do rei Acás. O rei Acás fez tudo que era errado, mas ele trouxe uma visão que Davi tinha, uma visão de ser obediente a Deus. Como o rei Acás tinha destruído a nação de Israel com heresias, com adoração a outros deuses, o que esse rei fez? Ele foi lá e construiu um altar. Ele entendeu que antes dele poder administrar o povo, antes dele governar o povo, ele tinha que trazer o povo para onde? Para o altar. E como que ele podia trazer o povo para o altar se não tinha um altar? Então a primeira coisa que ele faz, ele restaura o altar. Ele restaura o altar e ele traz o povo à adoração. O povo então se rende no altar, se entrega no altar, porque sabe que o altar é onde Deus se comunica com seu povo. Nós somos um altar do Espírito Santo, mas nós precisamos estar conectados no altar de Deus, para que Deus fale conosco, para que Deus responda, para que Deus entre em intervenção naquilo que nós precisamos da nossa vida. Eu não sei qual é o seu problema, cada um de nós temos um problema para ser resolvido, mas eu quero dizer para você que o altar, ele resolve todos os nossos problemas. Mas como assim, pastor? O altar resolve o problema, então eu vou só simplesmente ficar, vou tocar, vou pedir? Não, quando você se conecta no altar, quando você se entrega no altar, quando a sua vida é verdadeiramente entregue ao altar de Deus. Porque o altar de Deus representa a figura de Deus aqui na terra. Nós sabemos que Deus, Jesus, está no seu trono, mas o Espírito Santo representa Ele aqui na terra, e o altar é justamente o lugar, é o ponto de contato que nós temos com Deus, porque o altar representa o que? A igreja. O altar representa a comunhão, o altar representa a presença de Deus. Então quando nós temos a presença de Deus, as coisas começam a fluir. Eu sei que eu preciso do altar, eu sei que o altar resolve o que eu preciso.
mas eu preciso ter uma entrega verdadeira. E quando eu falo de uma entrega verdadeira, eu estou dizendo que eu passo a acreditar, eu passo a seguir, eu passo a renunciar aquilo que pode me tirar do caminho, aquilo que pode tirar a minha visão. Se você observar bem, observa quando Elias vai e diz que não vai chover sobre a face da terra, mais de 3 anos sem chuva, e o que acontece? Ele faz chover, ele precisa fazer chover. Só porque como que Elias ia fazer chover, se o altar a Deus, o altar de Deus estava quebrado? Não tem como. Elias olha ali e fala assim: calma aí, chegou no tempo de fazer chover sobre a face da terra, de parar com essa maldição, mas o altar está quebrado. E quando Elias restaura o altar, ele faz o altar, e ele faz o quê? E ele simplesmente adora? Elias tinha uma comunhão com Deus, agora só porque ele precisava fazer Israel todo adorar, ele precisava trazer a atenção de Israel para aquele altar. E quando ele faz ali o holocausto e pede fogo dos céus que Deus consome, que lá o que acontece? O povo de Israel, os israelitas, começa a se deitar no chão, começa a clamar a Deus, começa a acontecer ali um grande avivamento. Aquele povo estava disperso, aquele povo estava sem esperança, aquele povo estava sem vida, mas agora eles estão conectados com o altar, porque o altar foi restaurado. Altar quebrado Deus não fala, altar quebrado Deus não responde. Só existe um meio de Deus falar conosco claramente, é quando nós vamos ao altar, é quando nós nos entregamos no altar. Nós precisamos viver uma vida de altar, e uma vida de altar é uma vida de renúncias, é uma vida de busca, é uma vida de transformação, e é contínua. Nós não chegamos a um ponto e parou, não, nós temos que estar frequentemente crescendo no altar. Você está entendendo isso? Vocês estão vivos? Quem está vivo aqui, diga amém. Só quem está vivo, diga glória a Deus. Só quem está vivo, bate palmas para Jesus. Amém. Olha só, e assim nós percebemos que o altar transforma. Elias, depois de fazer aquilo, trazer a adoração do povo, então Elias agora sobe para o cume do Monte Carmelo, ora a Deus, e nem estava chovendo, estava um sol escaldante, mas ele vê um sinalzinho no céu, e ele diz assim: desce e avisa o rei Acabe que eu ouço o barulho de uma grande chuva. A chuva não tinha acontecido ainda, mas ele já estava vendo com os olhos da fé. Sabe por quê? Porque as pessoas tinham chegado ao altar. Ele tinha cumprido a sua missão ali, das pessoas se renderem ao altar, das pessoas se renderem a Deus. E é isso que nós precisamos para a nossa vida. Nós precisamos render a Deus. E a pergunta que eu faço para você: como está a sua aliança com o altar? Como está a sua aliança com o altar? Talvez algumas pessoas vieram aqui hoje para buscar uma solução, para sair daqui abençoado com milagre, para serem abençoados com algo dos céus, para serem abençoados com algo do altar. Mas a pergunta que eu faço para você: como está a sua aliança com o altar? Como tem sido a sua fidelidade com o altar? Como está a sua confiança no altar? Seu compromisso, a sua entrega, como que está? Você tem rendido ao altar de Deus? Você tem orado a Deus e falado com Ele: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu sou um pecador. Senhor, restaura-me. Senhor, me enche. Senhor, me cobre. Senhor, toma esse dia nas tuas mãos. Você tem se entregado a Ele? Você tem buscado a face dEle? Você tem lido a palavra dEle? Tem gente que a gente vai na casa deles e a Bíblia está, não vou nem falar amarelo, está até vermelha, aberto lá em cima no estante. Deixa eu falar para você: a Bíblia aberta, sem a leitura, ela não passa de um livro.
É um livro comum. Ela só tem poder, sabe quando? Quando você começa a profetizar. O que é palavra viva, palavra profética? É quando eu começo a ler e ela começa a falar comigo. É quando eu começo a ler a palavra de Deus, quando eu começo a buscar a presença de Deus. É quando eu vejo algo que fala comigo e eu me dobro e falo assim: Senhor, obrigado pela tua palavra. E a pergunta que eu faço para você: como tem sido a sua entrega no altar de Deus? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Às vezes nós queremos, Felipe, que o altar resolva os nossos problemas, mas nós não queremos compromisso com o altar, nós não queremos aliança com o altar, nós não queremos fidelidade com o altar. Sabe por quê? Eu não quero me apegar a nada, mas quer que esse nada entregue tudo para você. Para Deus entregar aquilo que você precisa, nós precisamos nos entregar no altar, nos rendermos ao altar. Só assim Deus começa a gerar dentro de nós. Nós geramos dependência pelo altar, então nós vamos à igreja. Eu preciso alimentar o meu altar, eu preciso conectar o meu altar interior com o altar da minha igreja. Eu preciso fazer isso na minha vida. Você está entendendo isso? Olha só para você ver. Esdra, lá no livro de Esdra, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Não precisa colocar não, mas você pode acompanhar depois. O que acontece naquele cenário? Os israelitas estavam todos na onde? Lá no exílio babilônico. E eles voltam para Israel. Quando olham para Israel, irmã Lu, o templo estava destruído, o altar estava quebrado, mas não tinha como aquele povo viver mais sem a presença de Deus. O que Esdra faz? Ele vai lá e constrói o altar. As paredes ainda não estavam prontas, a segurança, os utensílios da casa de Deus não estavam prontas, mas o que acontece? O altar já estava preparado, porque o altar é que tem o poder de fazer tudo. O altar é que gera comunhão, o altar é que dava força, o altar é que dava energia, o altar é que conectava as pessoas a Deus e dava a eles visão de construir o templo, de reconstruir tudo que era necessário, de reconstruir famílias que estavam destruídas, gerações destruídas por causa do exílio babilônico, por causa da desobediência daquele povo. Então agora o altar está pronto, e com o altar pronto começa então um momento de comunhão com Deus. Deus então começa a restaurar a comunhão com eles. As pessoas chegavam no altar, sacrificavam no altar, as pessoas chegavam ali, se rendiam no altar de Deus, se conectavam com Ele. Sabe o que acontecia? Deus ia transformando o interior. Para Deus poder gerar alguma coisa fora de você, primeiro Ele tem que trabalhar dentro de você. Preste atenção aqui para você não perder a sua bênção. Para Deus fazer para o lado de fora, primeiro Ele tem que fazer para o lado de dentro. E para Deus trabalhar do lado de dentro, só é possível quando nós nos conectamos, quando nós nos rendemos, quando nós nos entregamos ao altar. Deus te convida hoje a fazer uma aliança com o altar. Deus te convida hoje, Deus te traz hoje para uma grande oportunidade na sua vida, de você realmente se conectar no altar. É importante que nós façamos isso. O altar chama você. Esse mês de abril nós vamos trabalhar. O altar resolve. Eu não quero que você vença o mês de abril na mesma forma que você entrou. Se as coisas para você estão bem, tem que sair melhor. Se as coisas para você não andam bem, elas têm que melhorar. Eu não quero que você encerre o mês de abril da mesma forma que você iniciou. Eu quero que você se surpreenda com o que Deus vai fazer na sua vida nesse mês de abril. Pastor, o que eu preciso fazer para viver essa experiência? Se conectar ao altar. Qual a área da sua vida que precisa? Qual a área da sua vida? É na sua vida sentimental? Talvez você está machucado por dentro, talvez você ainda está travado no seu passado, talvez você ainda está num deserto tremendo. E sabe o que eu aprendo com deserto? Deserto não tem como você cancelar ele. Momento do deserto não tem como você cancelar ele, mas tem como você antecipar. Tem como você viver somente o processo. Se a gente observar os hebreus,
Quando eles saem lá do Egito e vai para a terra prometida, Deus falou assim: ó, vai para lá, eu já preparei a terra para vocês, é uma promessa que eu tenho. Aí Deus vai lá, manda 10 pragas, destrói todos os deuses do Egito, mata os primogênitos, libera o povo hebreu para sair dali levando ouro, utensílios, gado e tudo mais. Deus abençoa eles, eles vão para o deserto afora. Era uma travessia. Alguns estudiosos dizem que poderia ser 40 dias, outros talvez 40 semanas. Eu vou mais por 40 semanas, porque não era tão perto, mas também uma multidão daquelas que estavam caminhando, mulheres, idosos, então eu acredito que seriam 40 semanas. Mas olha só para você ver, que interessante. Eles fazem a travessia do deserto, chegam na terra prometida, está ali pronto para poder usufruir daquilo que Deus tinha prometido para eles. Mas só que eles pensavam que precisava de fazer o quê? Só entrar e dominar. E não era assim. Quando eles chegaram lá, tinha gigantes, tinham muralhas, tinham dificuldades. E aí o que aquele povo faz? Em vez deles lutarem, acreditar que Deus estava com eles, eles simplesmente começam a murmurar. Murmuração é pecado. Eles começam a murmurar: não, nós não vamos conseguir entrar, nós vamos morrer na mão desse povo, nós vamos ser destruídos. Aí Deus então se ira com eles, fala assim: como assim? Te trouxe você pelo caminho do deserto, te trouxe até aqui, na hora de eu te entregar a sua vitória, você vai reclamar porque você tem que lutar um pouquinho? A luta não é sua, a luta é minha, eu só quero que você haja. E o que acontece? Eles reclamam. Deus falou assim: não, tudo bem, então vocês não querem entrar, volta para o deserto. Não tem como você ficar aqui olhando para a promessa. Não, vocês precisam aprender um pouquinho. Volta para o deserto, fica lá no deserto 40 aninhos. Aí depois de 40 aninhos vocês voltam para cá, para poder herdar essa terra. E assim eles fizeram, ficaram girando pelo deserto, circulando pelo deserto 40 anos. Aquela geração incrédula, praticamente morreram todos no deserto. Mas os novos estavam sendo reconstruídos como uma geração de vencedores. E aquela geração de vencedores, já no finalzinho, chegando lá na terra prometida, agora guiado por Josué, entra naquela terra, vence, conquista, distribui terras, e agora vão dominar o resto que precisa. Sabe o que acontece? Percebe que a travessia seria curta? Seria curta, um pouco espaço de tempo até chegar lá. Quando chegasse lá, só precisava acreditar que Deus era com eles. E eles fizeram murmurar. Murmuração é desprezar tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Murmuração é desprezar tudo que Deus já fez na sua casa, que Deus já fez na sua família, na sua vida. Por isso murmuração é pecado. Não murmure. Agora sabe o que eu dizer algo para você? Deserto tem propósito. Então quando você estiver no deserto, aprenda com o deserto. Não fique murmurando, não fique reclamando, apenas aprenda no processo. Todos os dias extraia alguma coisa que você está aprendendo. Jesus, depois de ser batizado, ele foi para o deserto, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Qual que era o propósito dele? Jejuar 40 dias, ele jejuou os 40 dias, depois que venceu o jejum dele, o diabo veio para tentá-lo, e ele estava preparado. Depois que ele passou pelo deserto, depois que ele passou ali pelas provações, sabe o que acontece? Foi aí que começa o ministério de Jesus. Porque o deserto ele prepara, o deserto ele capacita. E o deserto é silêncio, mas o silêncio Deus também fala com a gente. O silêncio não quer dizer que Deus virou as costas para nós. O silêncio está dizendo que Deus está nos assistindo, que Deus está limpando a sujeira que nós criamos, que Deus ele está colocando obstáculo para a gente parar ali e não cair no buraco, não cair no abismo. Então Deus está colocando limites para nós trabalharmos no deserto. Mas o mais importante é que depois do deserto tem a terra prometida. Depois do deserto tem uma promessa de Deus para se cumprir na sua vida. Depois do deserto tem um altar esperando por você, para te abençoar, para resolver tudo aquilo que você precisa na sua vida. Você crê nisso? Então fique de pé no seu lugar que eu quero orar por você.